Uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. É bem possível que você já tenha escutado alguma vez essa frase. É uma frase muito famosa, ela entrou para a história de modo bastante infeliz. Essa frase que eu acabei de falar com vocês, uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade, é atribuída a Joseph Goebbels, que foi nada mais e nada menos do que o ministro da propaganda do regime nazista, que atuou entre 1933 até 1945. E por que eu trago essa frase nessa noite para vocês? Porque nós sabemos, queridos, que nós estamos vivendo, desde o advento da era da pós-modernidade, um momento em que cada vez mais a verdade é atacada. E a verdade de Deus, o Evangelho, a Bíblia, os princípios, nós vemos que há uma relativização da verdade. Cada um apresenta a sua verdade, porque é o ambiente, é a era em que cada um, por ter voz, isso é muito bom, mas por cada um ter voz, pode apresentar ou acha que pode apresentar a sua perspectiva completamente particular, completamente subjetiva em relação à verdade. E nós sabemos o quanto, então, que uma mentira, ela pode ser danosa. Nós sabemos o quanto que uma mentira pode ser desastrosa, pastor Alexandre. Ela pode acabar com uma igreja, o senhor sabia disso? Uma mentira pode acabar com um casamento, você sabia disso? Uma mentira, ela pode acabar com um lar. Uma mentira pode acabar com o curso ou o percurso normal da vida cristã. Uma mentira, ela pode sepultar vidas, almas e corações. Quando nós olhamos para a história do nazismo mesmo, quantos milhões e milhões de pessoas foram mortos? Vocês sabem quais são os dados? Quem é bom de história aqui? Mais de 6 milhões de judeus. Em nome do quê? Da mentira? Supostamente o quê? Em nome de uma verdade. É claro, eu não vou entrar nos méritos sociais, políticos, históricos, do que foi pregado ou apregoado naquele período, mas minorias foram perseguidas e foram mortas, judeus, mulheres, homossexuais, ciganos, negros, pessoas que eram diferentes. E tudo isso aconteceu supostamente em nome de uma verdade. Nós entendemos com isso, queridos, que a mentira, ela tem entrado sorrateiramente nos lares, nas casas, infelizmente também nas igrejas. Nós percebemos que a mentira, ela tem alcançado muito mais proeminência, muito mais status, muito mais chão e piso e foco do que a própria verdade. E infelizmente, em se tratando do Evangelho, e infelizmente em se tratando da sã doutrina, das verdades fundamentais, isso não é diferente. Nós temos sido atacados, e quando eu digo nós, não é apenas este ministério, mas a sã doutrina, a verdade como um todo, nós temos sido atacados sempre, cada vez mais, pelo império das trevas e pelos homens impiedosos. A verdade não é amada, a verdade não é buscada, a verdade não é valorizada. Muito pelo contrário, a mentira, ela tem governado inúmeros e muitos corações. E essa frase de Goebbels, que uma mentira, quando é repetida,
Quando uma mentira ela é dita 1000 vezes, ela torna-se verdade. É uma frase que nesse momento introdutório da ministração, ela nos chama a uma consideração, ela nos chama a uma reflexão. Mas pastor Josué, qual reflexão, qual consideração? Você já parou para pensar a respeito da verdade de Deus no seu coração? Você já parou para pensar se você consegue discernir entre a mentira e a verdade? Ou para você é tudo muito confuso? Ou para você é tudo muito misturado? Ou para você é muito complicado discernir a verdade da mentira, a mentira e da verdade? Será que para você há uma linha muito tênue, uma linha muito frágil, uma linha praticamente indecifrável, e você não sabe se você está na verdade, e você não sabe se você está na mentira? Queridos, esse ministério é um ministério levantado por Deus como voz profética, amém? E eu digo isso não em um tom sensacionalista, em um tom, sabe, de igrejês. Não é desse modo, não é desse modo que eu estou falando. Mas esse ministério foi levantado por Deus com um propósito e objetivos especiais, enquanto participantes de uma voz que é maior, porque há outros lugares, mas uma voz profética que se levanta para dizer que existe sim uma verdade chamada Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Mas infelizmente os corações têm sido roubados. Os corações têm sido capturados pela mentira, porque o ser humano, infelizmente, está muito mais inclinado a abrir o seu coração, ou a colar seu coração na mentira. Existe uma fábula judaica que ela nos ajuda a entender um pouco mais sobre essa diferença entre verdade e mentira. Eu sei que vocês já escutaram essa fábula muitas vezes, inclusive aqui. Essa fábula judaica conta a seguinte história. Em um dia muito ensolarado, imagina, eu quero que você se coloque como espectador nessa fábula e nessa história. Um dia muito ensolarado, como os belos dias aqui de Brasília. Como é que é o céu? Está aqui, azul, azulinho, não está? Como é que está? O céu limpo, calor, não tem nenhuma nuvem, aquele dia belo. E conta essa fábula, conta essa história que a verdade e a mentira se encontraram. E de repente, escuta a história. A mentira se aproxima da verdade como quem não quer nada, porque a mentira é assim. A mentira vai se aproximando como quem não quer nada. Ela não chega, sabe, escancarando, abrindo assim o peito, falando assim, eu sou a mentira. Não, a mentira não faz isso. A mentira vai chegando com um sapatinho de lã, devagarzinho, aí chega perto da verdade, né? E aí aponta para o céu e fala para a verdade. O dia está bonito. Tá bonito. E a verdade vai falar o quê? O dia está bonito. Aí a mentira vai se aproximando um pouco mais da verdade. Tá quente hoje. Tá quente. E a verdade vai falar o quê? Tá quente hoje. E vai ganhando confiança. Não esqueçam que isso é uma fábula, gente. É uma parábola. E vai ganhando confiança da verdade. Aí a mentira, de repente, olha para a verdade, fala assim, o dia está bonito, o dia está quente, está calor. Eu tenho uma ideia, que tal a gente tomar um banho de rio? Eita, coisa boa, hein? Um banho de rio, uma água fresca, uma água gelada. A verdade ficou meio desconfiada no primeiro momento. Fica assim, mas a mentira falou 1, 2, 3... 4 verdades. Então o que a verdade fez? Ela seguiu, tinha um rio próximo ali, naquela localidade. E a mentira então, fala assim, vamos tomar um banho? Vamos. E aí a mentira faz o quê? Tira
a roupa se despe completamente e tibum, mergulha. E aí, nadando de braçada naquele rio, e a verdade olhando lá de longe. E a mentira falou o quê? Vem, verdade, vem para cá, a água está gostosa, está muito gostosa, está refrescante. E a verdade fez o quê? A verdade tirou a sua roupa e, tibum, começou a nadar de braçada também. E braçada para cá, braçada para lá, aquele clima gostoso, aquela água gostosa. A verdade gostando da água e a mentira, de repente, sorrateiramente. Porque a mentira, como é que ela faz? Ela é sorrateira, ela é ardilosa, ela é satânica, ela é diabólica. Ela foi saindo de mansinho da água, pegou a roupa da verdade, vestiu a roupa da verdade, colocou a roupa dela, da mentira, debaixo do braço e saiu devagarzinho. De repente, a verdade olha, cadê? A mentira não está mais ali. E cadê? Olhando, cadê a minha roupa? Eu não estou vendo. E a verdade pensa, então, o que fazer agora? O que fazer? Ela ponderou, preste atenção. Ela refletiu, preste atenção. A verdade, então, considerou, ponderou, e consigo mesma, ela decidiu: eu não tenho nada a temer. Eu não tenho do que me envergonhar. Sairei nua e crua dessas águas. E diz a história, a partir dessa parábola, que a expressão a verdade nua e crua nasceu daí. E a verdade começa a passear ali no bosque e depois entra na cidade, e as pessoas, vendo a verdade nua e crua, começam a aplaudir a verdade. Não? Você conhece a história, não conhece? O que as pessoas fazem? Elas viram as costas, elas viram os olhos, elas criticam. Isso não é possível. Nós não podemos suportar a verdade nua e crua. Nós preferimos a mentira vestida de verdade do que a verdade nua e crua. Entendeu a história? E essa história fala conosco? Fala, ela fala comigo. Pior a mentira, com as vestes da verdade. Mansa, sonsa, lerda. Mansa. Mas olha o que essa história nos conta, queridos. Essa história nos conta que a verdade, preste atenção, ela cabe em todo lugar. A verdade cabe em casa. A verdade cabe no trabalho. A verdade cabe onde mais? A verdade cabe na igreja. E ela deve caber, sim, na igreja. Porque é um ambiente que deve ser promotor, um ambiente que deve ser propagador, impulsionador da verdade. E aí eu lembro das palavras do apóstolo Paulo, que foram ditas, que foram aqui anunciadas na abertura dessa reunião. E se você não estava aqui, eu faço questão absoluta de repetir. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8. É princípio fundante, estruturante de tudo. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Nós não podemos nada contra a verdade, senão em favor da própria verdade. E o tema de hoje, ele fala sobre isso. O tema de hoje fala sobre verdades, e fala sobre mentiras, sobre o novo nascimento. Pastor, mas nós já ouvimos tantas vezes sobre o novo nascimento. É necessário que nós ouçamos mais uma vez. E eu digo a você que é necessário que nós ouçamos não mais uma vez, mas 100 vezes. E depois que nós ouvirmos 100 vezes, nós vamos ouvir mais 100,
mais 100, mais 100 e mais 100. É necessário, sim. E eu separei em casa alguns textos e eu convidei para falar conosco nessa noite, simplesmente, os dois maiores especialistas em novo nascimento da Bíblia, pastor Alexandre. Sabia que a Bíblia tem dois grandes especialistas? Eles são os maiores especialistas em novo nascimento das Escrituras. O primeiro chama-se Jesus. Não existe autoridade maior. Não existe ninguém que fale com tamanha graça, com tamanha propriedade sobre o novo nascimento do que Jesus. E o segundo é Paulo. Jesus é aquele que fala de maneira simples, de maneira cortante, de maneira como nós gostamos de falar aqui no Devap, de maneira orgânica, de maneira tão viva. E não que Paulo não faça dessa maneira, mas as palavras de Jesus, vamos combinar, gente. Quando você lê os evangelhos, quando você lê, por exemplo, quem não nascer de novo, olha, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É uma palavra simples, mas ao mesmo tempo ela é tão cortante, ela é tão profunda, ela fala de maneira tão grandiosa aos nossos corações. Então, o mesmo Jesus que diz assim: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, é o mesmo que fala que o reino de Deus, ele está dentro do homem, o reino de Deus está em vós. As pessoas começam a procurar: cadê o reino? Está em Samaria, está em Jerusalém, está em Antioquia. O reino, onde é que está esse reino? Ele está dentro. E o apóstolo Paulo, outro grande especialista, aquele que é responsável pela estruturação, pela sistematização das doutrinas do Novo Testamento como ninguém o fez, é o homem levantado por Deus para dizer assim: e se alguém está em Cristo, é nova criatura. Olha o novo nascimento aí, sim ou não? E se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Irmãos, isso é espetacular. Mas é o mesmo apóstolo Paulo também, que escreve dizendo assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Pastor, mas isso não tem nada a ver com o novo nascimento. Engano seu. Leia todo o capítulo 3 de Colossenses. Leia o primeiro versículo de Colossenses, capítulo 3. Se você foi ressuscitado com Cristo, aí se você foi, então o que você deve fazer? Buscai, pois, as coisas lá do alto, onde Cristo vive. É um caso de novo nascimento, é uma realidade de novo nascimento, é uma realidade de um novo momento, de uma nova estrutura emocional, psicológica, espiritual e mental, que vai direcionar o ser humano agora para se entender nesse reino espiritual, nesse reino divino, nesse reino celestial. Então, nessa noite eu quero compartilhar com vocês sobre duas mentiras e duas verdades. Pastor Josué, são as únicas? Não, existem centenas e centenas de mentiras a respeito do novo nascimento, mas essas duas mentiras é como se elas fossem centralizadoras. A partir dessas duas mentiras, outras filhas da mentira, elas vão dando cria, sabe? Aquelas verdades mãe, ou perdão, mentira mãe, que vai dando cria, igual rato. É mais ou menos nesse princípio aí. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Eu quero ler com vocês só 11 versículos. É possível? Quem separou a leitura de Romanos? Segura aí, aguenta aí. A primeira mentira que é dita sobre o novo nascimento. Está sentado para você não cair? O novo nascimento é um acontecimento estático. Eu posso repetir? Falando de mentira, o novo nascimento é um acontecimento estático.
Eu vou pedir aí ajuda para os linguistas. O que significa a palavra estático? Sem movimento, parado, o que mais? Não se move, é isso? Não se mexe, tudo isso? Então, o que esse novo nascimento, um mentiroso, ele diz? Nada, ele é estático. Pastor, mas eu nunca li em nenhum compêndio de teologia que essa mentira chamada que o novo nascimento é estático. Meu irmão, a mentira, ela não vai vir com cara de mentira. Ela não vai vir assim. Existem alguns indicativos, existem algumas formas com as quais a mentira, ela vai se vestindo, ela vai se apertando, em nome de verdade, para nos enganar, Mas vamos deixar o apóstolo Paulo nos auxiliar. Romanos 10, a partir do versículo 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunhos de que eles têm zelo por Deus, porém não têm entendimento, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo. Paulo falando a respeito dos judeus, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela, mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar a Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está longe de ti. A palavra está longe de ti. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, serás salvo. Ponto final. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, serás salvo. Ponto final. Não? Pastor Alexandre, você tem um problema aqui, viu? Você tem um curso de leitura e de interpretação, na terça-feira, já fiquei sabendo. Eu não tive ainda a chance de fazer, mas eu vou fazer. Mas você precisa ensinar esse povo a ler. Eu estou lendo, eles não concordam comigo. Como é que é? Tem certeza? Tá, mas e se eu estou saltando a metade do versículo? Mas eu não li uma parte da verdade? Não, mas peraí, calma aí. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor. Peraí, eu estou falando de Jesus aqui, pastor Alexandre? Estou falando ou não estou falando de Jesus? Jesus, palavra boa, não é? Bonita. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor. E aí, olha lá, será salvo. Quem está entendendo aqui o que aconteceu? Quem está entendendo o que aconteceu aqui? Esse teatro não foi combinado não, viu? Foi agora, foi espontâneo. Tem gente que come a metade, 90% da verdade, e começa com a verdade, começa com uma palavra que é favorável, mas se esquece do contexto, se esquece do restante. O apóstolo Paulo, ele nos ensina, queridos. O texto ele continua. O que o texto diz? Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Quem crê nisso, diga amém. Não basta você dizer, não basta você confessar, não basta você levantar a mão. Nós precisamos sair, sabe, desse tipo de estereótipo do evangelicalismo, de
massificação do evangelho, de um pseudo-evangelho, que diz assim: levanta a mão, faz a confissão, e isso é um sinal do novo nascimento. O apóstolo Paulo nos ensina que não é apenas o ato de confessar, porque a confissão pública, a confissão, ela pode ser algo estático, sim ou não? Eu confessei a Jesus Cristo em 1900 e alguma coisa, e de lá para cá, eu confesso, sim, coisa mais sagrada, mais santa, mais maravilhosa é Jesus. Tá, mas e o teu coração? O teu coração está vinculado com essa confissão? O teu coração está ligado com esta confissão? O teu coração, ele diz amém para esta confissão, juntamente com a tua boca, com a tua língua e com os teus lábios também? Muito tem se falado a respeito de um novo nascimento que é estático. Querem ver um exemplo a respeito disso? Como esse novo nascimento ele pode ser estático, paralisado. As pessoas estão mais preocupadas com datas. Quando foi que você nasceu de novo? Quem já escutou alguma vez essa pergunta na vida? Eu já escutei muitas vezes. Quando foi que você nasceu de novo? Eu nasci de novo em 1980. Eu nasci de novo em 1985. E como é que você sabe? Fácil de responder. Eu tenho o horário, eu tenho o dia, eu tenho o mês, eu tenho o ano e olha aqui, minha credencial de batismo. Nasci naquele dia. Está vendo? As pessoas se preocupam com isso e tem um entendimento equivocado que a confissão, que a mera confissão, ela é sinônimo de novo nascimento. Preste atenção no que eu estou falando. Há um entendimento equivocado de que a confissão, e tão somente e exclusivamente e separadamente, a confissão, ela é sinônimo de novo nascimento, mas não é. As pessoas têm fotos para falar do suposto novo nascimento. As pessoas, elas têm carteira de batismo, certificado de batismo, ela tem filmagem, ela tem data, ela tem um roteiro, ela tem um relatório do novo nascimento dela, mas isto não é novo nascimento. As pessoas estão mais preocupadas com as coisas externas, estão preocupadas com o que não traz de fato uma mudança e uma alteração espiritual em nossas vidas. É um tipo de nascimento falso, é um tipo de nascimento mentiroso, é um tipo de nascimento que não nos edifica em relação à vida de Deus, é um tipo de nascimento que não constrói em nós a mentalidade de Cristo. As pessoas estão preocupadas com datas, com eventos, com aquilo que é externo. Estão preocupadas com o tipo de batismo pelo qual você passou. Sim ou não, pessoal? Eu já contei isso aqui algumas vezes, mas eu acho que vale a pena repetir. As pessoas estão preocupadas com a briga, com uma disputa doutrinária. E aí? E aí, Vera? Você foi batizada por aspersão ou por imersão? Pensa direito, porque isso vai determinar o seu futuro eterno. Glória a Deus, né? Olha só, eu tenho muito tempo de caminhada, já falei para vocês. Eu vou fazer, se Deus permitir, em outubro, 13 de outubro, anota aí, tá? Presente, abraço melhor do que tudo. 13 de outubro eu faço 45 anos de idade. É muito tempo. Estou velho. Depois de 45 mais 5 é meio século. Gente, isso é tempo? Isso é tempo, gente. Eu sou um homem do século passado. Me respeita aí.
Deixa eu contar uma história para vocês da minha vida. Durante uma crise familiar, e não convém contar aqui todos os detalhes, mas eu tive um momento em que eu publicamente declarei a Jesus. Tem alguma coisa errada em declarar Jesus publicamente? Tem, pessoal? Não. E publicamente eu fui batizado. Tem alguma coisa errada em ser batizado? O próprio Jesus nos ensinou. Tá, mas eu fui batizado em um certo grupo, um certo lugar, e na minha vida se instaurou, entrou uma crise familiar. Eu era adolescente, eu tinha de 14 para 15 anos, cerca de 2 ou talvez 3 anos depois, aí entra uma crise familiar. Eu fui ali, no primeiro momento, uma igreja da qual eu fazia parte, que papai era o pastor, olha só. E aí papai batiza o primogênito, coisa bonita, não é? 2, 3 anos depois, né, papai e mamãe se separam. E aí, agora, o padrasto, né, marido de mamãe, olha para mim e fala assim: você precisa ser batizado de novo. Aquele batismo não valeu. E pensa no moleque de 17 anos, com a cabeça faltando 4 parafusos, porque já não estava bem do momento, com medo de perder a salvação. Quem é que nunca teve esse medo aqui? Levanta a mão e atira a primeira pedra. Você tem que ser batizado de novo. E o que aconteceu? Eu fui batizado de novo. Resolveu o que na minha vida, pastor Alexandre? Nada. Não resolveu nada. Na verdade, só piorou. Só piorou. Porque eu estava preocupado com a modalidade de batismo. Eu estava preocupado se era em banheira, se era em chuveiro, se era no rio, se era no Jordão, se era com água mineral ou água poluída da Caesb. E o meu coração então estava paralisado, estático, imóvel. Não houve avanço, não houve crescimento, não houve mudança. Não há mudança nesse sentido. E até hoje as pessoas estão preocupadas. Que tipo de batismo é o batismo que salva? Se é por aspersão ou se é por imersão? Eu imagino, pastor Alexandre, assim, a minha mente ela é assim, ela voa, sabe? Eu imagino que as pessoas, o crente, muitos crentes, quando falecem, eles vão pro Hades, não vão, pastor Alexandre? Você me ajuda aí. Eles vão para o seio de Abraão, vão para o paraíso. Você acredita nisso, né? Eu também acredito, né? E Paulo está por lá, não está? Paulo está por lá. Aí eu acredito que as pessoas, muitos crentes, quando chegam lá, no seio de Abraão, chegam no paraíso, olha para Paulo assim de longe e sente uma alegria, porque identifica de repente alguma coisa, né? Aí chega, aí faz bem assim, ó. Paulo, vem cá, aqui perto. Aí Paulo, né, levanta, senta aqui. E aí? Aí Paulo, aí o quê? Não fala baixo. É por aspersão ou por imersão. Vocês acreditam nisso? Eu sei que é uma história boba, mas as pessoas estão preocupadas com coisas que não atuam efetivamente na formação do novo homem em nós. Não atuam no crescimento de Cristo em nós. E eu sei que muitos exemplos poderiam ser dados a respeito do novo nascimento, enquanto um acontecimento falso, pernicioso, danoso e estático. Eu sei que poderíamos dar inúmeros exemplos, mas nós precisamos avançar. Sim? Diga, vamos avançar. O novo nascimento, qual é? A mentira é um acontecimento estático. Tá. Então, peraí, eu preciso do remédio, eu preciso do antídoto, eu preciso da solução. Se o novo nascimento, enquanto mentira da religião, do sistema, é um acontecimento estático, eu preciso entender que o novo nascimento
é um acontecimento vivo. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. O novo nascimento é um acontecimento vivo. E aí, meu irmão, é só você comparar. Compara uma planta aqui do meu lado esquerdo. Tem uma planta, tá vendo a planta? Bonita, viçosa, verde. Pensa, uma planta que vocês gostam aí. Jaboticaba. Quem gosta de jaboticaba aqui? Bonita, né? Frondosa. Aquelas jaboticabas ali. A planta é a jabuticabeira, na verdade. A jabuticabeira ali, grande, viçosa, cheia de jaboticaba. Quem gosta? Eu gosto. E do outro lado, uma coluna de aço, de concreto. Aí passa o vento na coluna, aqui, de aço. E a coluna faz o quê? Faz isso aqui? Não. Aí a coluna, ela é estática. Passa o vento aqui na jabuticabeira. E ela faz assim, ó. Ela sorri para o vento. Glória a Deus. Ela sorri para o vento. Ela extrai da terra os seus nutrientes. Ela extrai do solo as vitaminas, ela extrai os sais minerais, e ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai se tornando gigantesca, e ela vai produzindo cada vez mais, porque ela é viva. Um novo nascimento é um acontecimento vivo, é um evento espiritual e vivo, que se mexe e se move dentro de nós. E Jesus Cristo, a maior autoridade do mundo, do universo, em novo nascimento, é Ele quem nos fala sobre isso. Abra sua Bíblia, em João, capítulo 3, nós iremos ler do versículo 1 até o versículo 8. Quem achou, diga amém. Nós estamos aqui no antídoto, sim ou não? Ora, se negativamente é dito, né, talvez não com essas palavras, é claro, mas a ideia que o novo nascimento é uma mentira. Ele é o quê? Um acontecimento estático. Jesus e Paulo e tantos outros nos ensinam que o novo nascimento é movente, ele é dinâmico, ele é vivo. Olha só, João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Quem entendeu o texto, diga amém. Sabemos que tu és um mestre, tu és um rabi. Por quê? Qual é a prova? De acordo com a concepção de Nicodemos, ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E aí, queridos, eu acho Jesus Cristo sensacional. Jesus Cristo, ele começa a responder assim: a isto respondeu Jesus. A isto, liga o que foi dito anteriormente, pastor Alexandre. É isso? A isto. Nicodemos disse o quê? Olha, tu és mestre, tu és rabi, ninguém pode fazer esses sinais se não for da parte de Deus. Aí Jesus Cristo responde a isto. Para. Nicodemos, bacana, show de bola, legal, o elogio está 10, nota 10. Mas vamos falar coisa séria agora, Nicodemos. Vamos falar coisa séria. E aí Jesus, ele começa a isto, aquilo que Nicodemos disse, dos sinais. Jesus fala: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? É uma boa pergunta que Nicodemos fez. Eu acredito que foi uma boa pergunta. Versículo 5, respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus Cristo fala assim para Nicodemos: o elogio foi legal, mas deixa eu falar para você de outras coisas, coisas do céu, do novo nascimento. Nicodemos, se nós pudéssemos transportar aí a grandeza de Nicodemos, ele foi um cara extraordinário. Ele seria um grande acadêmico, ele seria um teólogo, seria um grande especialista em nosso tempo. E aí Nicodemos era um entendido em biologia. Ele sabia que não era possível nascer de novo nesse sentido físico. Mas peraí, um homem velho, ele pode entrar no ventre da sua mãe e nascer novamente? Isso é impossível do ponto de vista físico. Isso é impossível do ponto de vista da biologia. Eu não entendo isso. E Jesus fala: não, Nicodemos, você é um acadêmico, você é um teólogo, você é um biólogo, você entende das coisas deste mundo, você entende das coisas dessa terra, você entende desse terreno natural, mas eu estou aqui para falar para você que o novo nascimento tem que ser visto, e o novo nascimento, ele também é algo que precisa ser compartilhado para que nós adentremos. É preciso entrar no reino de Deus através do novo nascimento. Primeiramente você precisa ver esse novo nascimento, e depois que você vê o reino pelo novo nascimento, você entra neste reino. É interessante que a palavra ver aqui significa perceber, significa experimentar. E a palavra entrar, eu achei mais interessante ainda, ela significa trazer a vida, trazer à tona. Quem entendeu, diga amém. Jesus Cristo está falando assim para Nicodemos: Nicodemos, eu não estou falando do primeiro nascimento, eu não estou falando da entrada neste mundo, eu não estou falando de uma percepção que os olhos são capazes de captar, eu não estou falando de uma percepção que as sensações humanas são capazes de captar. Eu estou falando de uma percepção, de uma entrada que são espirituais, Nicodemos. Você precisa ver o reino de Deus, você precisa entrar no reino de Deus. E qual é a porta de entrada? Qual é a porta de visão para que as minhas lentes sejam trocadas? É o novo nascimento. E o novo nascimento é um grande fenômeno, é um grande acontecimento. Eu gosto muito das palavras do pastor Alexandre quando diz: o novo nascimento é um evento espiritual, porque nós estamos neste evento desde o dia que nós fomos chamados por Cristo Jesus. É um acontecimento vivo, movente, que se propaga dentro de nós. E todos os dias nós estamos continuamente nascendo de novo em Cristo Jesus. Todos os dias você nasce no domingo, você nasce na segunda, na terça, na quarta, e você vai nascendo, e 10 anos se passaram, e 20 anos se passaram, e 30 anos se passaram, e você adentra para a eternidade, e você continua nascendo de novo, porque nascer de novo significa participar da vida de Deus, e Deus não pode ter fim, Deus não pode se esgotar. Quem entendeu, diga amém. O novo nascimento, ele é vivo. Então nós precisamos perguntar: eu estou desfrutando? Eu estou percebendo? Eu estou vendo esse reino de Deus? Porque eu já entrei ou não entrei? Eu já vi ou não vi? Não, mas eu confessei, pastor, eu batizei, mas vamos deixar isso lá para trás. Esses rudimentos, essas coisas tão pequenas. Nós precisamos entender que o nosso chamamento, ele é um chamamento que nos capacita, que o novo nascimento é um tipo de ação espiritual, da ação de Deus em nós. É uma obra divina que é feita, que é realizada em um terreno humano. Preste atenção nisso.
É Deus quem se responsabiliza, é Deus quem chama, é Deus quem faz, mas Ele faz em um terreno humano, e esse terreno humano, ele precisa reagir a essa construção, a essa edificação da parte de Deus. Deus é aquele que caminha no meio da igreja, Deus é aquele que opera no meio da igreja, Deus é aquele que age no meio da igreja, Deus é aquele que derrama graça, Deus é aquele que derrama do seu Espírito, Deus é aquele que derrama da sua salvação dia após dia, Deus é aquele que está constantemente em nós e conosco. Nós, portanto, precisamos entender que nós nascemos de Deus, sim, nós vimos o reino de Deus, sim, nós entramos, e ao entrarmos nesse reino, nós estamos agora em uma nova esfera, nós estamos agora em uma esfera que é espiritual. Entenda isso, em nome do Senhor Jesus, nós estamos em uma esfera que é espiritual, e nessa esfera, Deus promove a bênção, nessa esfera, Deus promove o crescimento. Nós não poderemos crescer na força, na marra, no grito, na violência. Não é um tipo de crescimento que acontece pelo acúmulo de horas em oração. Não é um tipo de crescimento que acontece pelo tipo melhor ou pior de batismo pelo qual você passou. Não é um tipo de crescimento que acontece por estas situações ou por estas coisas. Nós precisamos ser essa árvore frondosa, essa jabuticabeira, que com o passar do vento e ninguém sabe, e Jesus fala isso aqui em João capítulo 3, vamos observar isso, versículo 8, quem achou? O vento sopra, aleluia, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É um nascimento que nos move, que nos capacita, que nos envolve, que nos chama, que nos encoraja. Mas de onde é que está vindo? O que é que pode externamente dizer que você nasceu de novo? Eu não estou preocupado com aquilo que está do lado de fora, mas eu estou preocupado com essa força movente, com essa força dinâmica dentro do meu coração e do meu espírito. Ainda no Evangelho de João, abra aí, capítulo 4, do versículo 7 até o versículo 14. Quem achou, diga amém. Olha só. Versículo 7 até o versículo 14. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Eu vou ler só esse trecho porque vocês conhecem a história da mulher samaritana. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Versículo 8: pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Glória a Deus. Qual era a preocupação da samaritana? Qual era a preocupação da samaritana? Coisas estáticas. Jesus, ele pede a água, ele quer começar uma conversa, ele quer sinalizar.
é mais um sinal, mas assim, o sinal é uma coisa belíssima. Mas existe um problema não no sinal, existe um problema na visão daqueles que não compreendem o sinal, e eu vou explicar para vocês. Jesus Cristo, Ele fez diversos sinais, que são registrados nos evangelhos, sim ou não? O sinal em si mesmo, enquanto um acontecimento, ele ficou parado no tempo. Quando Jesus multiplicou os pães, houve um momento na história que isso aconteceu, queridos. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, houve um momento. Quando Jesus Cristo curou enfermos, cegos, o que mais? Paralíticos e surdos, houve um momento na história que isso aconteceu? Se repetiu de novo? Sim, mas há um momento demarcado, tem endereço, tem data, tem dia, tem hora. Então, para aquele que não compreende a sinalização, para aquele que não compreende o sinal, ele se perde, ele se esvai, ele acaba ali mesmo, ele é estático, ele não tem valor. Mas para aquele que não está no ambiente do nascimento que é estático, mas está no ambiente do novo nascimento que é vivo, que é espiritual, que é crescente, todo sinal revelado nas Escrituras é uma lembrança do poder de Deus e da ação de Deus que ainda continuam a operar dentro de nós. Deus está curando cegos, Deus está curando paralíticos, Deus está dando água para muitos que estão sedentos. Cadê o poço? Cadê o poço, pastor? Eu não sabia que tinha um poço de Jacó aqui. Não é um poço de Jacó. Não é um poço de Jacó. Nós não estamos aqui preocupados com uma água que, como o próprio Cristo revelou para a samaritana, você pode beber dessa água. E se você beber, e quem quer que beba desta água, voltará a ter sede. Nicodemos, você pode voltar. Se fosse possível, na verdade, Nicodemos, você pode voltar 1 milhão de vezes para o ventre materno. E você vai nascer 1, e 2, e 3, e 4, e 5. 1 milhão de vezes, e você vai continuar sendo o quê? Carne. Aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Quem bebe da água viva de Deus, ele tem uma fonte, glória a Deus, ele tem uma fonte que vai jorrar e vai acabar no ano de 2050. Beba logo, rápido. Nós vamos fazer uma fila aqui, a gente vai oferecer a água da vida para você. Quem beber hoje está garantido até 2050. Vamos fazer, pastor Alexandre? Traz os copinhos, a gente vai ungir. A gente vai ungir, vai sim. E a gente vai distribuir. Tem pouca gente aqui nessa noite. Vocês são privilegiados. Quem tomar da água viva hoje vai ter esse benefício até 2050. Bobagem, heresia, chacota com o evangelho, fumaça, vapor, mentira. O evangelho, o novo nascimento, diz para você assim. Primeiro ele pergunta: ei, qual o seu nome, moça? Fala mais alto. Você está com sede pelo jeito. Tá, então fala. Está com sede? É o evangelho, é o novo nascimento. O novo nascimento é uma pessoa, tá? É Cristo. Diz assim: você quer água? Poço de Jacó? Não? Porque se você beber dessa água aqui, você vai continuar tendo sede. Você vai beber todo dia, e todo dia você tem que beber, tem que andar com uma garrafinha na mochila, na bolsa, entendeu? Todo dia você vai ter sede. Mas da água, é o evangelho dizendo, que eu der a você, essa água, que é a água viva, ela vai jorrar de dentro de você, como uma fonte para a vida eterna. Essa água não tem fim, essa água é uma fonte de abundância, e nós podemos entender aqui os contrastes, podemos entender a grande diferença entre a mentira e a verdade.
entre o tipo de novo nascimento mentiroso e um novo nascimento de fato real e verdadeiro. Esse nascimento que é falso, ele diz assim: beba dessa água de Jacó, beba hoje, beba amanhã, beba semana que vem, e todo dia você precisa vir aqui para eu te abençoar, para você beber dessa água, para eu interceder por você, para eu orar por você, para eu fazer alguma coisa, uma campanha sobre a sua vida, sobre a sua cabeça, porque você precisa desse nascimento que é físico, que é palpável. Mas essa água, desse poço de Jacó, é uma água escassa. Sim ou não? Ela acaba, mas a água viva, ela é abundante, ela não tem fim. Todos os dias ela está a jorrar de dentro de nós. Mais um texto, queridos. Romanos capítulo 6, versículo 4. Abra sua Bíblia também, em Romanos 6. Quem achou, diga amém. Vocês acham mais rápido que eu, né? É mais rápido, né? E eu estou ficando lerdo aqui também na Bíblia. É a idade, é a idade. Já confundiu o livro da Bíblia, já? Vocês que têm mais de 40 anos. Já confundiu um livro com outro? Acontece. Romanos 6, olha só. O nascimento equivocado, mentiroso, ele é estático. O novo nascimento, de fato, ele é o quê? Ele é dinâmico, ele é potente, ele é atuante, ele é vivo. E as pessoas, eu disse lá atrás, estão preocupadas com o quê? Com bandeirolas, estão preocupadas com o quê? Com artifícios, com batismo, se é de um modo A, de modo B, com a data, com a filmagem, com a fotografia, com a festa do batismo. E aí Paulo, sabe aquele irmãozinho que morreu, que eu falei lá atrás? Que fala assim: ei, Paulo, vem cá, é por aspersão, ou por imersão. Aí Paulo se levanta, diz assim: você já leu Romanos capítulo 6? Aí o irmão fica assim, né, lá no 6 de Abraão, fica ali meio desconfiado. Romanos 6? Romanos 6, vinde a mim as criancinhas, né? Peraí, eu vou explicar para você. Eu vou citar para você. Eu acho que é fácil para Paulo, não é? Eu vou citar para vocês. Irmãos, eu estou fazendo aqui tudo, é toda uma encenação, viu? É minha licença poética, tá? E aí Paulo, ele cita Romanos 6, 4. Fomos, pois, sepultados com ele. Esse ele é quem? Cristo. Na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Você prestou atenção na última declaração, aí bem no finalzinho do versículo? Olha como é que está aqui. Assim também andemos nós em novidade de vida. Se você destaca, olha só, como é que a mentira às vezes ela atua. Se você destaca só o finalzinho: irmãos, nós temos que andar em novidade de vida. Gente, não tem nenhum glória a Deus aí? Glória a Deus. Nós temos que andar em novidade de vida. Vamos andar em novidade de vida. Vamos andar em novidade de vida. Uhul. Aí domingo que vem, vamos andar em novidade de vida. Vamos andar em novidade de vida. Pastor, você não pode chamar outra pessoa para pregar, não, pastor Alexandre? Porque, assim, pastor José tem um problema. Porque todo domingo, toda vez que ele vai pregar, vamos andar em novidade de vida. Vamos andar em novidade de vida. E aí? Tá. Assim também. Gente, me ajuda aí. Peraí. Assim também. O que é um assim também? Oi? Comparação? Assim, tá, mas está comparando o quê? Está comparando o quê? Gente, o versículo está dizendo: andar em novidade de vida
É possível, mas não é pela repetição. Tá? Né? Quantas vezes eu digo, andar em novidade de vida, vamos fazer agora o encontro do novidade de vida, de andando em novidade de vida. Nós vamos fazer o encontro do andando em novidade de vida. E como é que é o encontro que funciona? A gente vai sentar em círculo, viu, pastor Alexandre? Domingo que vem, mandar aqui fazer um círculo e vamos ficar repetindo, andando em novidade de vida. Andando em novidade de vida. Você vai sair de que jeito aqui? Com a cabeça zonza e sem alterar nada na sua vida. Você não vai, por tanto e tanto repetir, andando em novidade de vida, passar a andar em novidade de vida. Isto não é novo nascimento. Pastor Josué, o que Paulo diz para aquele irmãozinho? O que Paulo está dizendo para a gente? Fomos, pois, sepultados. Então Paulo fala de um batismo, Paulo fala de um sepultamento, Paulo fala de uma identificação, Paulo fala de uma união com o sujeito governante dessa oração. Pois fomos sepultados com Ele. Está claro para vocês com quem nós somos sepultados? É Cristo, na morte pelo batismo. Mas eu sabia, pastor. Pois é, porque no dia 14 de abril de 1985, eu fui sepultado com Cristo. Sério? Foi lá naquela data que você foi sepultado com Cristo? Sim. Isso é muito estranho, porque diz que nós somos sepultados com Cristo. Na morte de quem? De Cristo. Nós somos ressuscitados com Cristo, na ressurreição de quê? De Cristo. A morte de Cristo e a ressurreição de Cristo são os nossos referenciais batismais. Quem entendeu, diga bem. Nós fomos sepultados na morte de Cristo, nós fomos ressuscitados na ressurreição de Cristo, pela glória de Deus Pai, para que nós andemos em novidade de vida. Meu irmão, presta atenção, leva isso para casa em nome de Jesus. Andar em novidade de vida, olha só, essa expressão, andar em novidade de vida, ela pode ser entendida como novo nascimento. Me ajuda aí, se eu estiver forçando o texto, diz aí, pastor Alexandre. Pode? É novo nascimento? Olha só, andar em novidade é um novo nascimento. Como é que acontece esse evento, esse acontecimento? É pela morte, é pelo sepultar e é pelo ressuscitar com Cristo. 3 palavras ou 3 elementos são chave aqui: o sepultamento, a ressurreição, para que nós andemos em novidade de vida. Novo nascimento traz para nós o entendimento, a experiência, a visão, o entrar, o experimentar do sepultar com Cristo e do ressuscitar com Cristo. Quem entendeu, diga amém. Amém. Graças a Deus. Uma outra mentira que é anunciada pelo falso nascimento. Qual é, pastor Josué? Essa mentira diz assim, que o novo nascimento, ele é determinado pelo desejo de ser visto pelos homens. Posso repetir para você? Esse novo nascimento mentiroso, ok? Ele é determinado. Como é que a pessoa que nasceu de novo, ela é caracterizada? Como é que ela é definida, pastor Alexandre? Como é que isso acontece nesse tipo de nascimento mentiroso? Ele é determinado pelo desejo de ser visto pelos homens. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Vamos voltar um pouquinho. Mateus 6. Eu vou ler com vocês alguns versículos aqui de Mateus 6. Eu vou pular alguns versículos. Quem achou o capítulo 6? Eu vou ler aqui, começando do 2, depois eu vou para o versículo 5, o 16, e depois eu vou para o versículo 1. Combinado assim? Então, Mateus 6, versículo 2, versículo 5, versículo 16 e versículo 1. Mas eu vou dizer para vocês. Versículo 2:
Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Palavras de quem? De Jesus. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Versículo 5: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam o quê? A recompensa. Versículo 16, olha aí: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o quê? A recompensa. Quem jejua para ser visto, quem dá esmola para ser visto, quem ora para ser visto, já recebeu a recompensa. É aquele crente outdoor, sabe aquela placa que está ali, letras garrafais, sinalizando. Ali está escrito: nascido de Deus. Mas por quê? Porque eu tenho estirpe, eu tenho roupas que falam que eu nasci de novo, eu tenho amigos que falam que eu nasci de novo. Eu não ando com qualquer tipo de pessoa, eu não ando com A, eu não ando com B, eu não ando nem com C nem com D, eu só ando com ali. Não, vamos colocar diferente. Eu não ando com B, não ando com C, não ando com D, não ando com Z, só com A. Só com A? Com Alexandre. Só com Alexandre, gostei, viu? É esperto, viu? Só ando com A. Eu tenho roupas que me dão a característica de um nascido de Deus. Eu falo, eu me visto, eu me calço, eu como, eu bebo, eu faço tudo que está de acordo com o nascido de Deus. E eu sou visto, eu sou aplaudido, porque eu nasci de Deus. Você já recebeu a recompensa outdoor ambulante. Já recebeu. A placa de indicação já está ali. Dizendo que você é cego, pobre, miserável, nu e não sabe da sua condição. É uma mentira. É uma propaganda enganosa. Porque, como foi dito no início, que é uma grande e deslavada mentira, uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Esta é a pior das mentiras. A verdade sempre será verdade, e a mentira sempre será mentira. A verdade não pode ser alterada e mudada na sua essência, porque Deus é a verdade. Olha o versículo 1 de Mateus 6. Nós lemos aqui 3 versículos sobre a oração, sobre o jejum, sobre dar oferta, para ser o quê? Visto pelos homens. Não é isso mesmo? Olha as palavras de Jesus: guardai-vos. Meus irmãos, olha só, guardai-vos. O que significa guardar? Ajuda aí, pessoal. O que é guardar? Presta atenção, cuida, tenha zelo, entenda. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, porque se vocês fizerem isso para serem vistos, crente outdoor, doutra sorte, vocês não terão galardão junto de vosso Pai Celeste. Você já recebeu os aplausos, você já recebeu a recompensa, você já recebeu o uhul, já está bom, está de bom tamanho. Mas o novo nascimento não é assim. O novo nascimento de fato não é assim, diga amém. Ele não é assim.
O novo nascimento, ao contrário desse equívoco, que é um desejo de ser visto e aplaudido e elogiado pelos homens, o novo nascimento, ele parte de um impulso de servir a Deus. O novo nascimento parte de um impulso, de um desejo de servir a Deus. Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 9, ele declara, porque é na abertura do texto dele, é um texto belíssimo, ele diz assim: Deus a quem sirvo no meu espírito. Quem já leu esse texto alguma vez? Olha como é fantástico, como é lindo o modo como Paulo inicia a sua carta. E diga-se de passagem, Romanos é uma das cartas mais fortes, é uma das cartas, mais interessantes, que falam com o cristão. Tantas verdades, tantas questões preciosas do novo nascimento, inclusive. E Paulo, ele começa a sua epístola dizendo: Deus. O que você quer falar de Deus, Paulo? Eu sirvo a Deus. Eu também sirvo, Paulo, a Deus. É como se Paulo falasse: tá, mas Deus a quem eu sirvo, onde? No meu espírito. Palavras muito semelhantes às palavras ditas pelo maior especialista em novo nascimento das Escrituras. Vocês lembram quem é o maior especialista? Ajuda aí, quem é? Quem é o maior? Paulo, ele está ali ajudando, mas quem é o maior especialista? Jesus. Paulo, em Romanos 1:9 diz: Deus a quem sirvo no meu espírito. Palavras de Jesus por intermédio de João 4:24. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O novo nascimento, ele gera em nós um impulso, ele gera em nós uma força, uma ação, um desejo, uma necessidade, uma vontade de servir a Deus em espírito e no espírito. Entenda que o novo nascimento, ele tem um começo, ele tem um percurso, e ele tem um propósito. Esse novo nascimento, ele tem um começo em Deus. Quem pode dizer amém? O novo nascimento, ele parte de Deus e em Deus. E o percurso não pode ser diferente do começo. O percurso, ele continua estando calcado e firmado e posicionado essencialmente e radicalmente em Deus. E o fruto, e o propósito, e a ação, e os resultados continuam sendo em Deus. Portanto, o novo nascimento que nos leva a servir a Deus em espírito e em verdade, é o novo nascimento que diz ao meu coração, ao nosso coração: você começou em Deus, você caminha em Deus, e você continuará dando frutos e resultados em Deus. Isto é o novo nascimento. E Jesus, para encerrar, ele fala sobre isso. Abra em João capítulo 15, e é o último texto que eu lerei com vocês nessa noite. João 15, do versículo 1 até o versículo 5. Quem achou, diga amém. João 15, já está ali, falando, tem que fazer um exame no reumatologista. Olha só, João capítulo 15, do 1 ao 5. Qual a primeira mentira que nós tratamos nessa noite sobre o novo nascimento? Ou seja, aquilo que ele não deve ser, aquilo que ele não é. Quem lembra qual a primeira mentira? Ele é um acontecimento que, olha para mim aqui, estático. Ele não é nem robozinho, viu? Nem robozinho, ele é estático. Qual é o antídoto? Qual é a solução para combater? O novo nascimento é um acontecimento que vivo, movente, dinâmico, ativo, eletrizante. Glória a Deus, eu gostei dessa palavra. Posso usar emprestado agora?
Posso? É minha? É minha agora. O novo nascimento é um acontecimento eletrizante. Glória a Deus, obrigado, viu? Vou dar os créditos depois. Segunda mentira sobre o novo nascimento que nós vimos. Ele é determinado por um desejo de quê? De ser visto, de ser aplaudido pelos homens. São coisas, são formas, enfim. Tá? E qual é o antídoto? Qual é a solução? O novo nascimento. Ele é impulsionado por um desejo de servir a Deus. Aí vem a pergunta, pastor Alexandre: como é que eu sirvo a Deus? Toda pessoa que é séria com Jesus, ela deve fazer essa pergunta. Ou não? Porque você lê ali o apóstolo Paulo em Romanos 1, e eu disse para vocês, Paulo ele é o articulador, ele é o sistematizador das doutrinas. E é muito elegante o modo paulino de escrever. Quem concorda comigo? É muito elegante. Deus a quem sirvo no meu espírito. Dá até né, não dá? Deus, e em grego koinei, então deve ser mais lindo ainda. Deus a quem sirvo no meu espírito. Aí a pessoa fica assim, Paulo, e agora? É bonito. Mas lê Romanos todos, tem Gálatas, tem Efésios, tem Filipenses. Tá, mas e aí? Você me dá mais um texto aí, Paulo? Deus a quem serve meu espírito. Aí Paulo leva para a pessoa a identificar João 4:24. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Paulo, legal, ajudou bastante. Paulo, mas assim, tem mais um texto aí, mais uma fala de Jesus. Aí tá, peraí, vou te ajudar. Aí Paulo indica, Jesus indica, João indica, o Alexandre indica, o Josué indica, o Devap indica. João 15, eu sou a videira verdadeira. O novo nascimento, ele impulsiona o nosso coração com um desejo genuíno de servir a Deus. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem entendeu? Sem mim nada podeis fazer. E eu estava estudando, cadê o irmão Anderson? Cadê? Está lá em cima, mas ele vai escutar daqui. Eu estava estudando com o auxílio do irmão Anderson. Para quem não sabe, o Anderson ele fez uma tese de doutorado nas duas palavras, nada e tudo. Olha só, a tese de doutorado do Anderson foi em nada e tudo. Ele pesquisou em hebraico, ele pesquisou em grego, em latim, em aramaico, depois das línguas modernas, em mandarim, alemão, russo, que mais? Inglês, francês, italiano, todas as línguas conhecidas, as línguas extintas já, que tem registros em tupi, em tudo. E a tese de doutorado do Anderson, ele chegou a uma conclusão: nada significa nada. Vocês sabiam disso? Que a pessoa passa 4 anos num banco de faculdade para entender isso. E aí ele entendeu também que tudo significa tudo e nada, nada. E aí vem Jesus Cristo dizendo assim: vocês precisam permanecer ligados em mim, porque sem mim nada podeis fazer. Nada. Mas Jesus, espera, tem isso. Não, mas Peraí, mas isso aqui? Pensa em qualquer coisa. Pensa aí, Líbia.
alguma coisa que você vai fazer sem Jesus. Pensou? Pensou? Não, Líbia. Vera, pensa aí. Não, Vera. Até para pensar. Pensa aí, Alexandre. Não tem jeito. Servir a Deus não é calculado pela quantidade de coisas que você faz. Servir a Deus é essencialmente o entendimento daquele que está posicionado na vida de Deus e sabe que, como nascido de Deus, aquele que nasceu de novo, ele está ligado à videira, está ligado a Deus, está ligado a Cristo, está ligado ao Espírito, e ele, em alto e bom som, ele brada para todo o universo. Não é para Vicente Pires, não, é para todo o universo. Ele diz assim: eu não posso fazer nada sem Jesus. Nada. Eu estou ligado à videira, estou ligado a Cristo, e o fruto que eu dou é o fruto da videira, porque Cristo é a videira e eu sou o ramo, e nós somos um só. Então, o novo nascimento, enquanto serviço a Deus, é um nascimento que parte de estarmos ligados permanentemente no Senhor. Amém, queridos? Existem verdades, existem mentiras sobre o novo nascimento, mas nós elegemos e nós escolhemos a verdade. E é claro que nós teremos oposições, é claro que muitos irão olhar para nós enquanto ministério ou individualmente, você em vários lugares, e pela palavra que você diz, pela palavra que você sustenta, pelo evangelho que você propaga, pelo tipo de novo nascimento que você exara, que você manifesta, que é dinâmico, que é vivo, que é cativante, que é real, muitas pessoas vão torcer o nariz e vão olhar para você assim: eu não suporto essa verdade nua e crua. Mas você vai poder dizer com coragem, vai poder dizer com audácia, em Cristo Jesus: eu não tenho outra palavra, eu não tenho outra verdade a não ser esta, daquele que nasceu de Deus, daquele que é nova criatura. Glória a Deus, Jesus Cristo é o Senhor. Aplauda o Senhor.